Bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos sobre hidrostática, hoje eu vou começar a nossa aula parando para pensar na seguinte situação. É que eu tenho uma bola e essa bola está mergulhada na água. Acredito eu que todos vocês saibam que se eu soltar essa bola dentro da água, o que nós vamos observar é que essa bola vai para a superfície. Entretanto, ao chegar na superfície, a gente consegue perceber aqui, ó, se você der uma olhada com atenção, que parte dessa bola, vamos supor que ela seria essa parte esférica aqui, ainda permanece dentro da água. Mas se eu quero mantê-la lá embaixo, eu vou precisar de alguma forma fazer uma força sobre essa bola para que ela permaneça parada lá, ok? Então, se eu não fizer essa força, o que eu vou observar é que sobre essa bola, de alguma forma, ela vai fazer isso. Ela vai vir para a superfície, mas vai permanecer aqui uma parte ainda submersa, uma parte abaixo do nível da água, ok? Bom, como é que a gente consegue parar e pensar nisso? Tá? A gente consegue parar e pensar nisso, por exemplo, com outra situação. Se eu coloco gás hélio dentro de um balão, eu preciso fazer uma força, agora no sentido para baixo, né? Para poder segurar esses balões. Agora, se eu vou lá e encho esses mesmos balões com ar que sai da minha boca, o que eu vou perceber é que esse balão acaba aqui, por exemplo, apoiado na mesa. Tá? Então, são alguns fatores que influenciam para que eu saiba que esse balão vai subir ou ele vai ficar parado, que essa bola vai subir ou vai descer, tá certo? Então, são situações que a gente precisa analisar para poder chegar a algumas conclusões, ok? Bom, primeiramente, essa força que age sobre o objeto, ela é chamada de empuxo. Agora, o que é o empuxo? O empuxo é uma força que surge agindo sobre o objeto quando esse objeto está mergulhado em um fluido, tá certo? Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: coloquei um objeto qualquer dentro de um fluido, a força de empuxo que vai agir sobre o objeto, tá? Ela vai ser sempre vertical, tá? E voltada para cima, para fora desse fluido, ok? Esse empuxo vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Então quer dizer que, por exemplo, se eu coloco se eu tirar esse objeto aqui de dentro desse fluido, né? O que eu vou observar é que esse nível do fluido vai baixar um pouquinho. Imagine você, por exemplo, colocando um ovo dentro de um copo com água. Você observa nitidamente que aquele nível da água ele sobe, tá? Mas depois que eu tirar o ovo de dentro da água, se nenhuma dessa água esparramou por cima do copo, né? O que a gente vai observar é que esse nível volta. Então, esse objeto que está aqui dentro, ele está ocupando espaço que era do fluido, tá? Então, essa força aqui, ela é exatamente igual ao peso do fluido deslocado, tá? E quanto maior a parte imersa, maior vai ser o empuxo que o objeto sofrerá. Vamos pensar nessa situação aqui, ó. Se eu estou com a bola aqui com essa quantidade para fora da água, eu não preciso fazer nenhuma força sobre ela. Agora, se eu quero baixar ela um pouquinho, eu preciso fazer uma força. Se eu quero afundá-la mais ainda, uma força ainda maior. Ok? Então, quanto maior é a parte que está submersa aqui, maior é o empuxo que vai agir sobre o meu objeto. Ok? E quando eu paro para pensar numa equação para calcular essa força do empuxo, tá? Então, eu não posso esquecer que esse empuxo é uma força, tá? Eu levo em consideração a densidade ou a massa específica do líquido. Então, vamos começar a nos preocupar aqui com outra coisa. Então, essa densidade tem que estar em quilogramas por metro cúbico, essa é a unidade de medida adequada. O empuxo, por ser uma força, tá? É uma força que nós vamos calcular ela em Newton. A direção do empuxo é vertical e o sentido é para cima, como já foi comentado, né?
O volume deslocado, ou o volume que está imerso dentro do fluido, ele tem que estar em metros cúbicos, tá certo? Eu levo em consideração apenas a parte que está imersa, tá? Porque ela é que vai determinar quanto de líquido foi deslocado da sua situação original. E a aceleração da gravidade, na grande maioria dos problemas, né? O bom e velho 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essas unidades de medida que estão aqui precisam ser respeitadas. Então, anote-as antes de sair resolvendo os seus exercícios, ok? Bom, a partir do momento que eu coloco um objeto dentro do líquido, dentro de um fluido, podem acontecer três coisas. Então, olha só. Pode acontecer que a força de empuxo seja exatamente igual ao peso, tá? Nessa condição aqui, o que eu vou ter é o equilíbrio. Onde eu colocar esse objeto, ele vai ficar parado. Ou, se eu deixá-lo em movimento, pela primeira lei de Newton, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, já que a força resultante, se não houver nenhuma outra, né, vai ser zero. Pode acontecer que o empuxo seja maior do que o peso. Então, nesse caso, o objeto vai para a superfície, ele vai flutuar. Daqui a pouco nós vamos dar um pouco mais de atenção a ela. Mas pode ser que o peso seja maior do que o empuxo, e aí ele vai afundar. Então, por exemplo, se eu colocar uma bola, tá? Essa bola, o empuxo vai ser maior do que o peso, ela vem para a superfície. Se eu colocar um prego, o peso vai ser maior do que o empuxo, ele afunda. O que acontece com o peixe? O peixe ele tem o que a gente chama de bexiga natatória. Então, essa bexiga natatória faz variar o volume com que o peixe está usando naquele momento. Então, se ele quer vir para a superfície, ele incha essa bexiga natatória, o empuxo se torna maior do que o peso e ele vem para a superfície. Ele quer ficar parado, ele vai lá fazendo seus pequenos testes, vamos dizer assim, até que o empuxo seja igual ao peso, o volume de líquido deslocado seja igual ao peso dele, perdão, o peso do volume do líquido deslocado seja igual ao peso do peixe e ele fique paradinho. Ele quer afundar, diminui o volume dessa bexiga natatória e ele acaba afundando. Bom, agora a gente vai dar uma atenção especial nessa condição de flutuabilidade, ou seja, quando ele vem aqui para a superfície, tá certo? Quando ele vem para a superfície, ele vai chegar a uma situação em que o volume que está dentro do líquido vai diminuindo, 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 até que o peso e o empuxo se tornem iguais. Então, se o peso e o empuxo se tornam iguais, olha só o que é que eu vou poder equacionar disso. Então, o empuxo, ele é a densidade do fluido, aqui eu coloquei só do líquido, né? Vezes a aceleração gravitacional, vezes o volume imerso. Quem que é o peso é massa vezes gravidade. Bom, só que massa, tá? Nós já vimos que é a densidade vezes o volume. Então, quer dizer que a densidade vezes o volume é a massa. Então, a densidade do líquido vezes a aceleração gravitacional vezes o volume imerso é igual à densidade do corpo vezes a aceleração gravitacional vezes o volume do corpo. Bom, a aceleração gravitacional eu posso cortar, tá certo? Ou seja, a densidade do líquido vezes o volume imerso tem que ser igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Então, eu consigo aqui ter uma ideia de qual o percentual do corpo precisa estar imerso para que ocorra a flutuabilidade certinho, ok? Então, a condição de flutuabilidade é o peso se torna igual ao empuxo, e aí eu preciso me preocupar com quanto de volume imerso precisa estar para que isso aqui aconteça, ok? Bom, o que é o peso aparente? O peso aparente é eu pensar, por exemplo, aqui numa balancinha de mola, né, um dinamômetro, e se eu colocar o objeto aqui preso a ele, eu tenho uma certa marcação, certo? Então aqui eu tenho, sei lá, 10 quilos. Entretanto, se eu colocar esse objeto dentro da água, tá, eu percebo que a marcação passa a ser menor. Por que essa marcação passa a ser menor? Porque agora eu tenho agindo sobre o meu corpo a força de empuxo, tá? E essa força de empuxo faz com que eu tenha o seguinte, que o meu peso aparente, a nova leitura
do meu dinamômetro, da minha balança, né? Ela vai ser igual a essa tração. Então, essa tração aqui, ela vai ser o quê? O peso normal, lá o meu M vezes G, menos o meu empuxo, que vai ser a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume que eu tenho imerso. Ok? Então, essas são as situações que eu tenho para poder calcular o peso aparente, quanto que vai marcar aparentemente ali, certo? E agora a gente começa a discutir algumas questões. Então vamos lá. Um navio flutua por quê? Bom, eu tenho que pensar que o navio também é feito de aço, entretanto ele tem muitos espaços vazios, tá? Então, o seu peso é pequeno quando comparado ao seu volume? Não, o seu peso vai ser proporcional ao seu volume, né? O seu volume é igual ao volume do líquido deslocado? Se o volume dele fosse igual ao volume do líquido deslocado, ele estaria muito perto da iminência de afundar. Então não dá. O peso do volume do líquido deslocado é igual ao peso do navio? Opa, se ele está flutuando, o empuxo tem que ser igual ao peso, então essa é a alternativa correta. Ah, o peso do navio é menor do que o peso do líquido deslocado. Bom, se isso aqui acontecesse, teria que reestruturar o equilíbrio dessa situação, né? Então haveria, assim como na bola, né? O volume estaria sofrendo alguma alteração até que as duas forças se igualassem. O peso do navio é maior do que o peso do líquido deslocado, aí aqui ele afundaria, tá? Então, se ele flutua, é porque o peso do líquido deslocado é igual ao peso do navio propriamente dito, ok? Um objeto de volume 0,5 metros cúbicos, então olha só, o volume total do objeto é de 0,5 metros cúbicos, ok? Possui 30% do seu volume mergulhado em um recipiente com água. Opa, então quer dizer que desse aqui, o volume imerso é de 30% do meu 0,5. 30% é... Opa, deixa eu só... É 30% de 0,5, tá? Então quer dizer que nessas condições, o meu volume imerso, ele está valendo 0,15 metros cúbicos, tá? Sabendo que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, determine o empuxo sobre o objeto. Então, o empuxo vai ser a densidade do líquido, que é a água, vezes a aceleração gravitacional, vezes o volume que está imerso. Então, a densidade da água é 1000, a aceleração gravitacional é 10, tá? E o meu volume imerso é o meu 0,15, ok? Então, nesse caso, o meu empuxo vai ser 1.500 newtons, tá certo? Então, essa é a força que está agindo sobre o objeto, empurrando ele para fora da água, nesse caso, ok? A próxima questão, ele está falando de um iceberg, cuja densidade vale 0,92. Então, a densidade do iceberg vale 0,92 gramas por centímetro cúbico. Encontra-se em equilíbrio de flutuação em um local onde a densidade da água do mar, então aqui a densidade da água do mar, vamos lembrar que a água do mar é salgada, por isso a densidade não é exatamente igual a 1, né? 1,05 gramas por centímetros cúbicos. Indique a porcentagem aproximada de volume do iceberg que permanece abaixo da superfície do mar. Então ele quer saber o volume que fica imerso, só que percentualmente, tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, o volume total eu vou chamar de X, tá? Então, se ele vai flutuar, eu tenho que o peso tem que ser igual
ao empuxo. Essa discussão aqui, ó, nós vimos aqui atrás, tá? Então, a densidade do líquido vezes o volume imerso tem que ser igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Então, vamos voltar lá no nosso problema. Então, o peso é a densidade do corpo vezes o volume do corpo, tá? E o empuxo vai ser a densidade do líquido vezes o volume que está imerso. Bom, a densidade do corpo é o líquido, é o iceberg, 0,92. O volume do corpo é esse X aqui, o volume total. Densidade do líquido, 1,05, vezes o volume imerso, que é o que eu quero saber. Esse cara vem para cá dividindo e eu vou ter a seguinte situação. Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho para cima, para facilitar a nossa visualização, né? Então, olha só, o nosso volume imerso, ele vai ser 0,92 vezes x sobre 1,05. Então, o nosso volume imerso, ele vai ser, vou lá na calculadora, divido 0,92 dividido por 1,05, eu vou encontrar 0,876x. Agora, olha só, no slide anterior, eu usei 30% como sendo 30 sobre 100. Agora, se eu quero encontrar um percentual, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar esse meu 0,876 e vou multiplicar por 100. Ou seja, o percentual do volume que vai estar imerso desse iceberg é de aproximadamente 87,6%. Tá? Então, 87,6% é praticamente 88% desse meu iceberg que vai estar mergulhado, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado aqui com essas partes de percentual, mas é algo tranquilo ali, daqui a pouco você acostuma a trabalhar com eles. O próximo exercício ele diz o seguinte: o empuxo exercido pelo ar sobre um balão cheio de gás é de 130 newtons. Então, vamos lá, o empuxo que o balão está sofrendo é de 130 newtons. A massa total desse balão é de 10 quilos. Sabendo que a densidade do ar é de 1,30 kg por metro cúbico, qual o volume ocupado pelo balão e a força que uma pessoa deve exercer para mantê-lo no chão? Bom, se eu quero saber o volume ocupado pelo balão, tá? Eu simplesmente vou usar aquela relação entre densidade é massa sobre volume. No caso, o volume vai ser a massa sobre a densidade. Nesse caso, o balão tem 10 quilos, a densidade do ar é de 1,3 quilos por metro cúbico. E aí, se você divide 10 por 1,3, você vai encontrar que o volume desse balão é de aproximadamente 7,7 metros cúbicos. Agora, qual é a força que a pessoa precisa fazer para manter esse balão paradinho? Então, vamos parar e pensar aqui. Ó. Então, aqui está o meu balão. Tá? Sobre esse balão, eu tenho o empuxo, que segundo os dados do meu problema equivalem a 130 newtons. Tá? Sobre esse balão, eu tenho a força peso, que é a massa vezes a gravidade, 10 vezes 10, que está valendo 100 newtons. Perceba que se eu soltar esse balão nessas condições, o fato do empuxo ser maior do que o peso faz com que esse balão vá subir.
Então, obrigatoriamente, eu vou precisar fazer uma força para cá para poder manter esse balão parado nas minhas mãos. Óbvio que se eu quero fazer esse objeto ficar parado, a força resultante vai ter que ser zero, ou seja, a força mais o peso tem que ser igual ao empuxo. Força mais os meus 100 newtons tem que ser igual ao empuxo, que vale 130 newtons. No caso aqui, eu vou passar os 100 newtons para lá subtraindo. Então, para eu manter esse balão parado, eu preciso fazer 30 newtons de força, tá? Para poder sustentar. De repente aqui, ó, a gente consegue parar e pensar naquela situação do padre do balão, né? Se eu sei quantos balões eu tenho, se eu sei qual é o peso do balão, eu consigo calcular o empuxo e ver quantos balões são necessários para suspender, por exemplo, o padre naquela situação. E por fim, para corrigir o último exercício dessa lista, né? Uma pedra cuja massa específica é 3,2 gramas por centímetro cúbico, então a densidade da pedra é de 3,2 gramas por centímetro cúbico. Ao ser inteiramente submersa em um líquido, sofre uma perda aparente de peso igual a metade do seu peso que ela apresenta fora do líquido. Então, olha só, se a pedra tem um peso de 50 newtons, de acordo com os dados, o peso aparente da pedra cai pela metade, então, ou seja, 25 newtons, tá? Aí ele quer saber qual é a massa específica desse líquido em gramas por centímetro cúbico. Bom, aqui ele está falando de peso aparente. Então, olha só. O peso aparente é igual ao peso menos o empuxo. Tá? Então, se o peso aparente está valendo 25, está valendo a metade, então vamos botar aqui x sobre 2 é igual a x, tá? Menos o empuxo. Quem que é o empuxo? O empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume que está imerso, tá certo? Bom, agora, eu tenho que parar e pensar que, de alguma forma, o que eu preciso calcular é a densidade do líquido, tá? Mas para isso eu preciso pensar no volume imerso. Esse volume imerso aqui é exatamente o mesmo volume do meu peso, ou o mesmo volume do objeto que está em questão. Então vamos lá, vamos organizar essas informações aqui. Tá? Então, o peso vai ser a densidade da pedra vezes a aceleração gravitacional vezes o volume da pedra, menos densidade do líquido vezes gravidade vezes o volume imerso. Bom, quem que é o peso aparente? Não é o peso sobre 2? Então vai ser quem? A densidade da pedra vezes a gravidade vezes o volume da pedra sobre 2. Agora, olha só a observação. Esse termo aqui e esse termo aqui aparecem em todo mundo. Então, eu posso cortar. Então, a densidade da pedra, que nesse caso é 3,2 sobre 2, é igual à densidade da pedra menos a densidade do líquido. Tá? Se eu passo a densidade do líquido para cá e isso para lá, então a densidade do líquido fica igual a 3,2 menos 1,6. Então a densidade do líquido vai valer 1,6 gramas por centímetro cúbico. Eu não tenho dúvidas que esse exercício ou esse conteúdo é um pouco mais complexo que o anterior, já que começamos a trabalhar novamente com vetores,
E vetores requerem o estudo da intensidade, da direção e do sentido. Então fiquem atentos a todos esses detalhes. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.